desse ato, amém? Então você pode até dia 17. Você pode entregar ao Fabrício, ao Alex, ao Hernândio. Na falta de um desses, pode me procurar. Já tem muita gente que deixou comigo. Então, pode deixar comigo também, sem nenhum problema. Tá falado? Aleluia. Bom, nós vamos... Nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Capítulo 29. Amém? Tá dando para ver bem a tela lá, pessoal? Tá claro? Tá dando para ver? Amém? Aí atrás? Tudo certo? O que está escrito lá? Predestinação, mas esse tirando esse fica o quê? Destinação. Eu não sei se existe essa palavra, se não existe eu inventei, né? Então, predestinação, tirando esse aí da frente, fica destinação. E é sobre isso que a gente vai estar falando aí. Então, Jeremias, abre a sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, e o versículo é o versículo 11. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Você já achou? Diga amém. Diz assim o livro do profeta: pois sei, isso é Deus falando através do profeta ao seu povo. Olha só o que Deus, olha que palavras carinhosas, olha que palavras amorosas de Deus, palavras de confiança, né, de Deus para o seu povo, através do profeta. Pois sei quais planos tenho em minha mente para vocês, diz Adonai, planos de bem-estar e não de coisas ruins, de modo que possam ter esperança e futuro. Talvez na sua versão esteja um pouco diferente, mas é isso, né, que a tradução é essa, né, a revelação é essa. Vou ler mais uma vez aqui, a minha Bíblia, ela é a Bíblia judaica completa, e aí a tradução segue a mesma coisa. Pois sei quais planos tenho em minha mente para vocês, diz Adonai, planos de bem-estar e não de coisas ruins. Olha o que Deus está falando, os meus planos para vocês são planos de bem-estar e não plano de coisas ruins, de modo que vocês possam ter esperança e futuro. Isso é o que Deus pensa sobre cada um de nós, amém? Então por isso, predestinação, eu estou tirando o e botando destinação. Então diga assim, Deus tem um destino para a minha vida, mas esse destino, fala assim, esse destino não me tira o livre-arbítrio. E aí é que tá, aí é que a porca torce o rabo, entendeu? É aí que está o problema, porque Deus tem uma história para a minha vida e para a sua. Deus tem um plano, ele diz aqui, eu tenho um plano para a vida de vocês, né? E olha que coisa interessante daqui através do profeta. Quais eu sei, olha Deus falando, eu sei quais são os planos que eu tenho na minha mente para a vida de vocês. Eu tenho planos aqui, planos feitos. Olha só que coisa interessante. Deus diz assim, eu tenho planos feitos aqui na minha mente, planos para cada um de vocês. E não é um plano de coisas ruins, não. São planos de um bem-estar, para vocês terem um bem-estar, viverem bem. Eu tenho planos de bem para vocês, né? Onde vocês vão ter uma vida de bem-estar, não é um plano de coisas ruins, para que vocês possam ter esperança, para que vocês possam crer no futuro. Amém? Então o que me leva a cada vez mais crer no futuro e a ter esperança, é porque eu sei que Deus tem planos de bem-estar para a minha vida. Só que aí entra o negócio, que esses planos de Deus para a minha vida não são planos impostos, porque o nosso Deus não é um Deus de imposição. Amém? Diga assim, Deus não me impõe nada. Deus não impõe nada. Ele tem planos maravilhosos para a minha vida e para a sua, mas esses planos não são impostos. Tem que acontecer.
Deus podia fazer isso, sim ou não? Podia, ele é Deus, o Criador dos céus e da terra, o grande, o todo-poderoso. Ele podia dizer, olha, eu vou criar o céu, criar a terra, eu vou criar toda a natureza, e eu vou criar o homem para que ele seja obrigado a viver a minha vontade. Eu vou criar um ser, a minha imagem e semelhança, e eu vou obrigar esse ser a viver exatamente o que eu quero para a vida dele. Deus poderia ter feito isso, sim ou não? Sim, ele é Deus. Fala, irmão, ele é Deus. Fala, não se mete com ele não. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele poderia ter feito assim, mas ele não fez. Né? Ele fez homens, né? Fez o ser humano, a sua imagem e semelhança, e deu a esse ser humano algo chamado livre-arbítrio. Por quê? Porque, senão, ele estaria obrigando, condicionando, né? Fazendo com que você tivesse uma vida compulsória de devoção a ele. E ele é um Deus tão amoroso, não dá para entender Deus. Qual é a mente que consegue entender Deus? Nenhuma. Porque eu não faria uma coisa dessa. A mente humana não faria uma coisa dessa. Quando você cria alguma coisa, você cria para que aquilo seja seu, para que você tenha domínio sobre aquilo, para que você mande naquilo. Assim é o ser humano. O ser humano quando cria, o ser humano quando faz alguma coisa, ele faz para dominar, ele faz para controlar, não é meu, ele quer que todo mundo saiba, é meu, é eu que fiz, sou eu que mando, me obedece, porque a mente do ser humano é assim, mas Deus, gente, Deus é inexplicável, ninguém explica a Deus, né? Já diz a canção, ninguém explica, quem consegue entender um Deus que podia ter feito, né, pessoas que fossem obrigadas a cumprir a vontade dele, mas mesmo assim, mesmo tendo esse poder, mesmo tendo essa condição, ele resolve não fazer assim. Ele resolve fazer pessoas livres para que elas escolham, para que elas tenham liberdade de escolher se querem ou não obedecê-lo, se querem ou não amá-lo, se querem ou não servi-lo. Olha só um Deus muito generoso, só um ser muito generoso, só um ser muito benigno, só um ser muito bom pode fazer alguma coisa assim. Não, eu não vou criar nada para eu dominar, para eu mandar, para eu impor. Eu vou criar e vou dar liberdade, vou deixar livre. Ó, tá aqui, ó. Eu vou deixar você livre, para que você me adore, para que você me louve, para que você me sirva, se você quiser. Deu para entender? Amém? Dá para entender um Deus assim, gente? Não é? Qual é a mente que consegue entender Deus? Não dá. Não é? Porque a bondade dele, a misericórdia dele, a benignidade dele é coisa inexplicável, é coisa que não cabe na mente humana. Não tem mente humana que consiga entender tamanha bondade, tamanha misericórdia, tamanha graça. Não dá para entender. Não é? Bom, olha a outra tela o que diz para a gente assim. E eu queria começar essa conferência com vocês falando sobre isso aqui, ó. Predestinação ou livre-arbítrio. É importante a gente entender um pouco sobre isso. Né? Como eu falei nas quartas-feiras, a gente reúne oração, clamor, campanha de fé, mobilização e ensino. Não é? Então você precisa aprender. Porque há muitas pessoas, né, que falam sobre a predestinação. E é bom que você entenda por que no ministério que você serve, por que no ministério que você está plantado, né, a igreja onde o Senhor te colocou, por que aqui nós não cremos na predestinação. É importante você entender isso. Tá? Por isso que eu botei lá, eu risquei o pre e botei destinação. Nós cremos num destino, mas não cremos numa predestinação. Ok? Vamos entender a diferença disso. Então, olha só o que está escrito ali. O que é predestinação? Não sei se a letra ficou pequena, tá? Mas o que é predestinação? Destinos estabelecidos por Deus para cada ser humano. Uma vontade divina imposta. Isso é a predestinação. A predestinação, Deus fez uma história para a minha vida que eu não tenho como fugir dessa história. Eu vou ter que viver essa história que Ele fez para mim. Então, a predestinação calvinista, ela tem exatamente esse teor. É uma vontade impositiva, né? Então, Deus escreveu uma história e ele, né, aquilo que eu falei no início, que ele podia ter feito isso, porque ele é Deus, ele podia ter feito dessa maneira, mas ele, na sua soberania de Deus, não quis fazer assim. Nós cremos assim, e a Bíblia mostra isso para a gente, né? Porque a Bíblia é uma só. Eu não sei porque que algumas pessoas interpretam algumas coisas diferentes, mas a Bíblia é uma só, não é?
Hoje nós temos mais de 30 mil denominações. Mais de quantas que eu falei? 30 mil. Sabe, 30 mil denominações evangélicas. E todas elas dizendo que servem uma única Bíblia, uma única palavra. Mas por quê? Porque estão dando interpretações diferentes. Não é? Eu não consigo entender onde se acha a base bíblica para a predestinação. Não consigo entender isso. Mas, enfim, né? Cada um, né? Gosto é que nem pescoço, cada um tem o seu. Então vamos lá. Mas eu quero ser fiel às Escrituras, fiel ao que está na palavra. E é isso que eu procuro ensinar a vocês. A fidelidade à palavra. A palavra é a revelação. A palavra está acima de tradição, a palavra está acima de interpretação. Ah, mas os presbiterianos interpretam assim. A palavra está acima da interpretação do homem. A revelação de Deus, que é a palavra, está acima da revelação de doutrinas de homem, de interpretação de homens, né? A revelação está acima de tudo. Então, se a gente for fiel à revelação, não vai ter tantas interpretações assim. Porque vamos ser fiéis ao que está escrito, ao texto sagrado. Amém? Então, a predestinação, segundo alguns, é isso. A predestinação é uma vontade, é uma história determinada, um destino determinado, de antemão por Deus, onde você não pode fazer nada, você vai ter que viver aquele destino. Você vai ter que viver. Então, tudo que acontece na tua vida está acontecendo porque Deus determinou que fosse assim e assim tem que ser. E não tem outro jeito. É uma imposição de Deus. Isso é a predestinação. E tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, eu tenho aprendido muito com um rabino messiânico, e essa definição de livre-arbítrio eu achei formidável. Ele diz assim: livre-arbítrio é o poder dado ao homem de desobedecer a Deus. Vamos repetir? Livre-arbítrio é o poder dado ao homem em toda a criação de Deus. Qual é a única criatura de Deus que pode desobedecê-lo? Quem? Só o homem. Nada mais. Só chove quando Deus quer. Não é isso? Só faz sol quando Deus quer. Tudo é controlado e determinado pela vontade divina. Toda a natureza. Então, toda a criação não tem livre-arbítrio. Elas fazem exatamente o que Deus quer. A única criatura, o único ser que Deus deu, né, essa condição, deu a ele a oportunidade de não querer obedecê-lo, foi ao homem. Então, o que é o livre-arbítrio? Né? Definiu esse rabino messiânico, que eu achei muito interessante. É o poder que é dado ao homem por Deus de desobedecer. Então, Deus, olha, eu tenho uma vontade para a tua vida, né? Eu tenho um destino. Eu não tenho um pré-destino, eu tenho um destino para a sua vida. Eu tenho uma vontade para a sua vida. Eu tenho pensamentos bons para você. Né? Quando você nasceu, quando você ainda era uma substância sem forma no ventre da sua mãe, eu já te conhecia pelo nome e eu já tinha um projeto para a tua vida. Eu já tinha uma missão para a tua vida. Porque ninguém nasceu por acaso. Diga assim: eu não nasci por acaso. Não nasceu. O diabo quer fazer você acreditar nisso, que você nasceu do nada, que você nasceu por acaso. Mas não. Existe um plano de Deus, um projeto de Deus, uma missão de Deus para a tua vida. Então isso é o destino, é o que eu chamo de destinação. Deus tem um destino. Agora, isso não isenta você do teu livre-arbítrio. Você pode dizer o seguinte: olha, papai do céu, essa história é muito bonita, essa sua vontade para a minha vida é muito interessante, mas não é essa que eu quero viver. Está dando para entender a diferença de predestinação e destinação? Na predestinação você não tem escolha. Na predestinação, obrigatoriamente, você vai ter que viver a história que Deus escreveu para você. Na destinação, no que eu chamo de destino, tá? Deus tem uma história para a tua vida. Deus tem um projeto. Deus tem planos de bem-estar para a sua vida. Mas você pode dizer assim: olha, tem o seguinte, Deus, eu sei que você tem planos bons, mas eu não quero viver isso não. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu quero viver a vida deixando a vida me levar. Tem gente aí morrendo, acontecendo um monte de desgraça porque está deixando a vida levar. Não é? Então, isso é a grande diferença. Então, no livre-arbítrio, é o poder de desobedecer. Não, tem uma história, eu acredito, tem uma história escrita por Deus, tem um plano feito por Deus para a minha vida, mas eu não quero
viver esse plano. Amém? Deu para entender isso, sim ou não? E aí, olha só na outra tela. Como é que essas coisas, a gente precisa começar lá do início, para você poder entender, tá? Primeira coisa que você precisa entender, para que você possa entender esse destino, essa destinação de Deus, tá? Tá com a situação da natureza caída do homem. Se tiver pequeno ali, para você ler, abra sua Bíblia em Gênesis 4, versículos 6 e 7. Se tiver pequeno, né? Gênesis 4, versículos 6 e 7. Olha, Deus fazendo a gente entender a natureza caída. O que é a natureza caída? É a natureza do homem depois do... Depois de quê? Depois do pecado. Não é? Deus fez o homem para não conhecer o pecado. Mas o homem desobedeceu a Deus, e depois que ele desobedeceu a Deus, passou a ter uma natureza caída. Aí olha só o que Deus, para você começar a entender, o que Deus nos ensina sobre a natureza caída. Essa natureza do homem que pecou, né? Que conheceu o pecado. E o Senhor disse a Caim, Gênesis 4, versículos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, o que Deus está explicando aqui para Caim? Né? Quando Caim ficou aborrecido, né? Por causa que a oferta dele não tinha agradado ao Senhor. Olha só o que Deus vai explicar para Caim. E explica para mim e para você hoje. Olha, o pecado está na nossa frente. O pecado está na nossa frente. O pecado está na frente de quem? Na sua. Diz assim, o pecado jaz à porta. O pecado está aqui, ó, pertinho. Então existe o pecado na sua frente, existem várias possibilidades de você pecar, de você transgredir, de você fazer aquilo que não é correto diante de Deus. O pecado jaz à porta, está pertinho de você, e existe em você uma coisa chamada desejo, chamado o quê? Desejo, chamado o quê? Então o que Deus está explicando a Caim? O pecado está pertinho de você, e em você existe um desejo. E sabe qual é o desejo que existe na nossa carne? Desejo de pecar. Diga assim, toda a carne, inclusive a minha, tem desejo de pecar. É algum pecado a carne ter desejo de pecar? Sim ou não? Não. É uma coisa que a gente não pode fazer nada. Está fora do nosso controle. É pecado eu ter desejo de pecar? Não. É pecado a minha carne gostar de alguns tipos de coisa de pecado? Não, não é pecado. O pecado é se eu não conseguir dominar esse desejo e ceder. Aí é que está o pecado. E é isso que Deus está explicando para Caim. Olha, vocês, seres humanos, depois que o pecado foi introduzido no mundo, existe em vocês uma natureza caída. E por conta dessa natureza caída, o pecado está na frente de vocês. O pecado está onde vocês vão, tem possibilidade de vocês pecarem. O pecado está em todo lugar. O pecado está pertinho de você, né? É esticar a mão e pegar ele. Agora, em você existe o desejo. Então Deus está deixando muito claro. Existe em nós o desejo de pecar. Agora, cabe a nós, olha aqui, ó. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves o quê? Dominar. Então Deus está explicando. Existe o pecado, as oportunidades de pecar estão para todo mundo, existe em nós o desejo, existe em nós a vontade de pecar, só que cabe a nós o quê? Dominar. Eu tenho que dominar isso daí. Eu posso ter vontade de pecar toda hora, mas eu tenho que ter, né, o domínio disso, o domínio desse desejo. Amém? Então, entendendo essa natureza do homem, vamos passar para outra tela. Entendendo que o homem tem uma natureza caída, entendendo que o homem, né, existe o desejo do homem, a vontade do homem, na sua natureza pecaminosa, na sua natureza caída, existe o desejo de pecar, e a oportunidade de pecado está aí, ó, na frente de todo mundo, então Deus estabeleceu o que eu chamo de destinação. Né? Deus botou para mim, para você, desde aqui, ó, desde lá, né, da Tanar, lá do Antigo Testamento, Deus colocou aqui para a gente, ó. Olha o que ele diz aqui. Se tá pequenininho, deixa eu apagar mais aqui, para ver se melhora.
Porque às vezes a gente quer fazer uma tela mais bonitinha, mas aí a letra fica miúda. Melhorou? Amém, pessoal? Melhorou um pouquinho, né? Então vamos lá. Olha só o que está escrito em Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, tá? Versículo 26 e 28, diz assim. Olha só, vou repetir. Então, por causa da natureza caída, por causa do desejo que existe em nós, por causa do pecado que está tão pertinho da gente, Deus estabeleceu destino, a destinação. Olha o que está em Deuteronômio 11. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Então, em Deuteronômio 11, foi quando Deus, já a partir dali, para toda a raça humana, Deus falou o seguinte, está aqui, existe o pecado, a natureza caída tem vontade de pecar, tem desejo de pecar, cabe a vocês dominar esse desejo, mas como vocês são criaturas livres, então vocês estão aqui, diante de vocês eu coloco a bênção e coloco então eu coloco o destino da bênção e eu coloco o destino isso é destino, está dando para entender, amém? Diante de vós eu coloco o destino da bênção e diante de vós eu coloco o destino da maldição. Se vocês observarem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus princípios, esse caminho não vai levar vocês a outro lugar que não seja a bênção. Está dando para entender? Meus queridos, se eu estou aqui, existe um caminho reto até aquela guitarra, contrabaixo aquilo, Então tem um caminho, se eu pegar esse caminho aqui, eu vou chegar em outro lugar que não seja o contrabaixo? Eu vou conseguir chegar no teclado? Não, porque o caminho que eu estou fazendo é o caminho do contrabaixo. Se eu quiser chegar no teclado, eu não vou poder andar nesse caminho, eu vou ter que fazer esse aqui, Está dando para entender? Então Deus está falando isso para todo ser humano, e tem gente que está botando a culpa em Deus para das suas escolhas. Por causa dos caminhos que está escolhendo. Por que Deus deixou isso acontecer? A minha vida está um inferno. A minha vida está uma bagunça. Foi colocado diante de todos nós a bênção e a maldição. Destino da bênção. Se cumprires os meus mandamentos, se guardares os meus princípios, você não vai conseguir chegar em outro lugar que não seja a bênção. Agora, se você escolher o destino da maldição, me desobedecendo, não guardando meus mandamentos, não guardando os meus princípios, você não vai conseguir chegar em outro lugar que não seja a maldição. Aí, o que é difícil para o povo entender? Gente, e o evangelho é tão simples. Não é simples? É difícil entender isso, gente? Fala para mim. Mas tem gente que quer seguir caminho da maldição e chegar na bênção. Eu quero uma vida abençoada, mas eu não quero obedecer a Deus, eu não quero guardar os princípios, eu quero ter uma vida devassa, eu quero ter uma vida prostituta, eu quero fazer o que quiser da minha vida. Então, ou seja, a pessoa quer chegar num lugar por outro caminho. Cutuca o irmão e fala, não dá, querido. Fala para ele, não dá. Aí Deus diz assim, eu coloco o destino da bênção e o destino da maldição. Aí você encontra um monte de gente, não é uma, duas não. Você encontra um monte de gente reclamando. Poxa vida, nada para mim dá certo. Tudo para mim dá errado. Qual é o caminho que você está seguindo? O da maldição, mas eu queria chegar na bênção, poxa. Como, gente? Como? Tu pega um avião para a Inglaterra, tu quer chegar na Rússia como, meu Deus do céu? Tu pegou o avião para a Inglaterra. Poxa vida, tudo que eu faço dá errado. Poxa, eu não consigo ser feliz. Não consigo ter uma família abençoada. Meu casamento não dá certo. Meus filhos estão tudo aí, Meus filhos estão tudo com a vida toda perdida. Qual é o caminho que você está? Eu estou no caminho da maldição. Porque é legal, poxa, é maneiro. Eu faço o que eu quero, não dou satisfação a ninguém. Meu filho, então fica, não tem escolha.
Aí Deus diz assim, ó, eu coloco esses destinos para vocês. O destino da vida e o destino da morte. Se você pegar esse destino da vida aqui, ó, a mesma coisa, é o mesmo destino da bênção. Guardou meus princípios, guardou meus mandamentos, você vai chegar onde? Você vai ter vida, e disse Jesus em João 10, vai ter vida em abundância. Agora, escolheu o destino da maldição, que é o mesmo destino da morte, escolheu esse caminho aqui, você vai estar sempre sofrendo morte na sua vida. Sempre infeliz, sempre frustrado, sempre, sabe, porque você escolheu este caminho. Ninguém pode fazer nada por você, a não ser você mesmo. Deu para entender? Amém ou não amém? Aí segue lá. Olha só, ainda falando desses destinos que Deus coloca para a gente, né? Destinos estabelecidos. Olha aqui. Tá, agora, continuando aí, pode me dar, mudar a tela. Tá? Agora Gênesis 30, 19 a 20. Não sei se ficou pequeno aí. Os céus, olha só como é que Deus é sério, gente. Deus não brinca não. Deus não brinca não. Ó, depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Mas mesmo assim tem uns aí que, poxa, se eu soubesse, ó, Deus não brinca não. Olha aqui, ó. Quando ele falou isso, ó, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra vós. É a mesma coisa, eu estou fazendo um combinado com o meu irmão aqui, com o Zezinho. Aí eu digo, ó, pastor Daniel, isso é testemunha. Porque depois, para ele não falar assim, não, você não falou nada, você não combinou nada disso comigo. Então Deus também pegou os céus e pegou a terra. Falou, ó, céus e terra, eu tomo hoje por testemunha, que eu estou propondo a vocês 2 destinos, bênção e maldição, vida e morte. Agora, olha só que coisa interessante, deixa eu ler lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, eu quero dar um conselho para vocês não dizerem que eu deixei vocês sem uma orientação, sem uma sugestão. Você está vendo isso na Bíblia, gente? Guarda isso na tua Bíblia, pelo amor de Jesus. Para quando tu conhecer um atribulado que está xingando Deus, botando a culpa em Deus de tudo, você pegar e se jogar na cara dele. Aqui, ó. Ô, seu atribulado, seu endemoniado, aqui. Poxa, Deus mandou escolher bênção e maldição. Deus mandou escolher morte ou vida, mas nem me deu uma sugestão. Ele não é Deus? Ele não podia me dar uma sugestão? Ele deu. Olha aí, ó. Tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ó, gente, né? Por causa da natureza caída, você tem caminhos diferenciados. Tem vida e tem morte. Tem bênção e tem maldição. Mas, faz assim, ó. Vocês confiam em mim que eu sou Deus? Vocês confiam em mim que eu sou o Pai que amo vocês? Então deixa eu dar uma sugestão. Escolhe a vida. Não escolhe a maldição, não. Escolhe a vida. Aí diz assim, ó. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha só como, gente, quando eu paro para pensar nisso aqui, eu tremo. Porque sabe o que Deus está falando para mim, para você? As escolhas que você faz hoje vai influenciar a tua descendência. Filhos vão ser alcançados pelas escolhas que você está fazendo hoje. Escolhas boas e as escolhas também ruins. Netos serão alcançados pelas escolhas que você está fazendo hoje. Porque é a palavra de Deus. Deus disse, olha, eu estou tomando hoje, ó, Deuteronômio 30, 19 a 20. Eu estou colocando bênção e maldição para vocês escolherem. Eu estou colocando vida e estou colocando morte. Mas a minha sugestão, a minha ideia, a minha proposta é que vocês escolham a vida. Para que você viva, não só você, mas toda a tua descendência. Através das tuas escolhas, a tua descendência vai ser abençoada. Ou através das suas escolhas, a tua descendência vai ser amaldiçoada. Olha como é que isso é sério.
para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Segue aí a outra tela. Agora lá, Gênesis 28. Tudo isso aqui, gente, ó, é Deus dando destino. Deus dando o quê? Destino. Deus dando destino. Vida e morte, bênção e maldição, mas tudo, ó, se escolher a bênção, acontece isso, se escolher a maldição, acontece isso, se escolher a vida, agora olha só Deuteronômio 28, 1 e 2, e será, olha só, e será, Deuteronômio 28, versículos 1 e 2, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bênçãos vão te alcançar, você será exaltado, quando você der ouvidos ao quê? Der ouvidos à voz do Senhor. Aí vamos lá de novo, outra tela. Agora o contraponto, 28:15. Gênesis 28:15. Então, ó, Gênesis 28, Oi? Perdão, gente, é Deuteronômio. Deu galho aí. Deuteronômio 28, 1 e 2. Perdão. Está errado. É porque esse aqui, nesse negócio de copia e cola dessas coisas. Deuteronômio 28, 1 e 2. Agora olha só o outro. Olha só o outro. Deuteronômio 28, 15. Lá no final agora. Agora é lá no final. Mesmo Deuteronômio. Olha só. Então diz, ó. Se você der ouvidos à minha voz, as bênçãos vão te alcançar e você será o quê? Exaltado. Agora, 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Que maldições, pastor? Eu não vou nem falar. Lê Deuteronômio 28 em casa. Eu não vou nem falar, não. Lê em casa. Está dando para entender? Então, veja bem como Deus, né, existem destinos que Deus coloca de maneira muito clara para a gente. Bênção e maldição, vida e morte, né? As bênçãos que vão nos acompanhar e as maldições que vão nos acompanhar. Tudo baseado na nossa o quê? Na nossa escolha, no nosso poder de decisão. Vamos lá, outra tela. Aí, nesse item número 3, eu chamo de predestinação universal. Pastor, nós não acreditamos em predestinação? Na predestinação universal nós acreditamos. Nós não acreditamos na predestinação pessoal. Está dando para entender? Que toda pessoa veio com uma história escrita, engessada e amarrada. Não. Agora, existem predestinações que são universais. Ou seja, dependendo da sua escolha, dependendo da sua decisão, existe um destino baseado nessa decisão que você tomar. Está dando para entender? Isso é predestinação. Então, nós só cremos na predestinação, chamada predestinação universal. É uma predestinação, o seguinte, para todos que escolherem isso daqui, o fim é esse. Para todos que escolherem isso daqui, o fim é esse. Essa é a predestinação que nós acreditamos. Agora, a predestinação, que a nossa vida veio toda escrita, definida, e que mesmo, e que a minha vontade, né, e que meu livre-arbítrio não foi sequer considerado por Deus, essa predestinação pessoal, impositiva da parte de Deus, essa nós não acreditamos. Nós não encontramos base bíblica para essa predestinação impositiva. Agora, existem predestinações universais. Olha, todo mundo que escolher isso daqui vai chegar nesse fim aqui. Isso é uma predestinação universal. Ela não é pessoal, ela não é impositiva, né? Não é pontual numa vida de uma pessoa. Deus tem um destino para cada um de nós, mas cabe a nós decidir se queremos ou não viver esse destino que Deus escreveu para cada um de nós.
Amém? Então, olha só o que é a predestinação. Um exemplo, a predestinação universal baseada pela obediência aos mandamentos e princípios do Eterno. Então, ou seja, o que é a predestinação universal? Ela é baseada na minha obediência. Se eu obedeço os mandamentos e os princípios, todo mundo que obedecer, todo mundo, né, que respeitar esses princípios, esses mandamentos, vão conseguir alcançar aquilo que Deus está determinando. Agora, quem não obedecer, quem não quiser, aí não vai ter como alcançar. Então isso é o que a gente chama de predestinação universal, ok? Um exemplo de predestinação universal, Marcos 16:16. Marcos 16:16, olha lá. Jesus falando com os seus discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todo o quê? Então, eu tenho que escolher para quem eu vou pregar o evangelho? Não. A ordem de Jesus é pregar o evangelho para todo mundo. Agora, olha o que é predestinação universal. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será... Então, todo mundo que crer, todo mundo que for batizado, creu no evangelho, creu em Jesus, aceitou ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Então, creu e foi batizado, vai ser o quê? Diga assim, predestinação universal. Todo mundo que crê, todo mundo que for batizado, vai ser salvo. Agora, continuando. Mas, quem não crê, será o quê? Condenado. Está dando para entender? Então, baseado nesse monte de versículo bíblico, tem como a gente entender uma predestinação pessoal? Não tem como. Né? Existe a universal. Todo mundo que crê vai ser salvo. Agora, quem não crê já está o quê? Já está condenado. Será condenado. Isso é predestinação universal. Um outro exemplo. Eu falei de um mandamento. Agora eu vou falar de um princípio. Outra tela aí. Malaquias 3:10. Agora é um princípio. Que eu falei que mandamentos e princípios. É diferente? Mandamentos são ordens de Deus. Princípios são coisas que ele estabelece. Se você observa, amém. Se você não observa, é a mesma coisa. Tudo baseado na sua escolha. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos. Por que dízimos está no plural? Porque dízimos, né, é tudo aquilo que você vai trazer, as sementes. Né? Então, a semente do dízimo, a semente da primícia, a semente da oferta, todos os dízimos. Né? Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que essa casa esteja em pleno funcionamento. Não deixa de trazer os teus dízimos. E depois fazei prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Isso é um princípio. Trouxe o dízimo, obedeceu o princípio, trouxe o dízimo, trouxe a primícia, trouxe a oferta, você vai receber a promessa de Deus, dado o suprimento, da provisão. Não trouxe, não vai receber. É princípio. Está dando para entender? Então, tudo é baseado no nosso poder de decisão. Se eu decido, eu vou colher o fruto dessa decisão. Se eu não tomo a decisão, é a mesma coisa, eu vou sofrer as consequências. Não é? Então, vocês podem ver que tudo é baseado. Agora, outra tela aí. Pastor, existe possibilidade de mudança? Existe. Eu estou num determinado caminho. Eu estou andando no caminho da maldição. Eu posso passar para o caminho da bênção? Sim ou não? Sim. Eu estou andando no caminho da morte, que vai me levar à morte. Eu posso passar para o caminho da vida? Posso. Olha, eu estou nesse caminho aqui, onde eu não sigo o princípio do dízimo, da primícia e da oferta. Mas no meio do caminho, se eu quiser mudar e passar a ser dizimista, passar a ser primicista, passar a ser ofertante, no meio do caminho, eu posso trocar de caminho? Eu posso mudar de caminho? Sim ou não? Sim. A hora que você quiser. Deu para entender? Você está num caminho, que é um caminho que você está vendo que vai caminho de maldição, caminho de morte, caminho que você não vai poder gozar
dos benefícios, dos princípios e dos mandamentos de Deus. No meio, ó, você tomou consciência disso? Não, eu quero continuar aqui. Não, eu sei, não, eu sei que a igreja é meu lugar, eu sei que na presença de Deus é meu lugar, mas eu quero continuar aqui, ó. Quero continuar aqui. Você continua. Não, eu sei que eu tenho que obedecer. Não, olha como eu gosto de obedecer, como eu sei que eu tinha que obedecer a Deus, mas eu não quero sair desse caminho, então continua. Não, mas olha, poxa, eu agora tomei a consciência que realmente não tenho, eu tenho a melhor escolha de vida é essa, eu tenho que passar a seguir o caminho da vida, eu tenho que passar a seguir o caminho da bênção, eu quero mudar. Posso? Sim ou não? Pode. A hora que você quiser. Grava na Bíblia de vocês esse texto aí. Abre lá. É em Ezequiel, é um texto bem grande. Ezequiel 33, de 12 a 19. Ezequiel 33, de 12 a 19. Acompanhe aí na Bíblia de vocês. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel 33. Olha só o que Deus está falando através do profeta Ezequiel. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, ele está falando com o profeta para falar com o povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter. Então, no dia que se converter, não vai cair por causa da impiedade, né? E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, né? A pessoa, não, eu estou na presença de Deus, mas vou praticar a iniquidade. Olha o que vai acontecer. Não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Olha só. Não, eu estou na presença de Deus, eu estou andando em iniquidade, mas, sabe, não adianta. Porque na sua iniquidade vai morrer. É o que diz o profeta. Não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, ou seja, Deus trouxe um juízo de morte, né? Certamente morrerás, mas ele se converter do seu pecado e